E hoje a gente vai ter uma oportunidade de ter um bate-papo aqui que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. A gente já começou esse bate-papo, na verdade, no corredor, e já avançamos por várias linhas lá fora, então a gente resolveu trazer logo para cá e continuar. Já esquentamos, né, Jane? A gente já fez um warm-up lá fora e agora estamos aqui para falar. Eu vou só, rapidamente, vai ser bem informal a nosso bate-papo aqui, mas eu vou anunciar. Vocês conhecem, né, a nossa convidada ilustre de hoje, a jornalista Jane Gatti, que é jornalista há 30 anos e trabalhou em veículos aqui no currículo dela, que constam aqui como a Globo News, o G1, o portal G1, o Globo.com. Ela é, além de jornalista, palestrante e mediadora em temas de sustentabilidade e colunista da revista Plurale. Então, Jane, é um prazer te receber aqui. Obrigado mais uma vez. E eu te chamo aqui, então, para sentar aqui para a gente te receber e te passo a palavra. Muito obrigado. Eu ia chamar o pessoal para chegar mais perto, interagir, concordar, discordar. Aqui vale tudo, é uma conversa descontraída. Às vezes pode parecer difícil falar sobre esse tema de uma maneira leve, mas o objetivo é esse. Porque tudo que, né, faz com que a gente tenha que fazer por obrigação ou que gera algum tipo de medo, isso não vai perdurar, isso não vai ter constância, não vai para frente. Então, não te mais nada, agradecer a oportunidade, a honra e o prazer é meu de estar aqui nesse espaço tão especial, com uma exposição maravilhosa, que tem tudo a ver com o tema, clima extremo. Convido todos a darem uma olhada na exposição, uma curadoria super bacana da Cecília, e que tem tudo a ver com esse tema. E é um tema que faz parte da vida de todos nós que moramos nessa casa comum, nesse planeta que eu considero um estupendo presente que a gente ganhou, que é essa pérola azul, como é conhecida, o planeta Terra. Os cientistas querem colonizar Marte, muito provavelmente eles irão, mas o que a gente tem aqui é absolutamente extraordinário. E eu gostaria de começar convidando vocês a fecharem os olhos. Vai ser um exercício rápido, mas eu convido todos a fecharem os olhos. Vai ser coisa de 2 minutinhos. Prestar atenção na sua respiração, trazer a consciência a esse momento presente. A gente fala tanto em estado de presença, a gente está consciente desse momento, não estar com a cabeça no passado nem no futuro, é o mindfulness. Então, convido a todos a prestarem atenção na sua respiração. Normalmente, apenas esse silenciar já faz a gente desacelerar os pensamentos, a gente já pode sentir algum tipo de relaxamento, de conforto, em apenas observar o seu corpo e a sua respiração. E nesse momento, em silêncio, com os olhos fechados, eu convido vocês a fazerem uma retrospectiva do dia de hoje de vocês. A partir do momento em que vocês acordaram, vocês foram logo tomar banho, ou foram tomar café, ou foram para a academia, alguns trabalham em casa, ou estão totalmente presencial, se deslocaram para o trabalho, desenvolveram suas atividades, que tipo de transporte usaram para se deslocar, beberam água, se hidrataram. No almoço, o que vocês comeram e beberam? Ao longo da tarde, fizeram alguma compra presencial, online? Dar essa revisitada até o momento em que vocês chegaram aqui para esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. A gente pode abrir os olhos. E eu entendo, se nós queremos ter mais hábitos sustentáveis,
um primeiro passo importante é a gente entender o impacto negativo que a gente tem no planeta. Sem sofrimento, sem chicotinho, mas eu tenho que entender como é a minha maneira de viver e de consumir. E, a partir daí, a gente pode, ou não, espero que sim, fazer melhores escolhas. Porque, às vezes, a gente tem o hábito de acordar, liga o piloto automático, vai para a vida, fazendo as coisas como a gente sempre fez, sem nem refletir muito no que está fazendo, como está fazendo, o nível de consciência em que a gente está fazendo as coisas. E, normalmente, quando a gente vive com uma certa frequência nesse piloto automático, a gente não percebe, a gente não se dá conta de que nós somos totalmente dependentes da natureza. E aqui nessa sala onde a gente se encontra agora, para onde quer que eu olhe, é um pedaço de natureza. Para tudo aqui que eu olho. Né? Os móveis, cadeira, o piso, roupas, acessórios, mochilas, celulares, óculos, tudo aqui é um pedaço de natureza. E uma natureza que a gente sabe que é finita. Então, é bem importante a gente ter esse entendimento. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que é o meu nível de consumo? E, a partir daí, a gente pode começar a fazer melhores escolhas. A maneira de viver e de consumir da humanidade fez com que a gente agora tenha que lidar com 3 grandes crises, que são as mudanças climáticas, perda de biodiversidade e a poluição. A gente não fala tanto em poluição, mas a gente tem, em média, aí 7 milhões de pessoas que morrem precocemente por ano devido à poluição. Então, a gente tem essas 3 grandes crises e a ONU já está considerando uma 4ª, que é a questão do plástico. Plástico e todos os seus desdobramentos. Então, o convite que eu faço para a gente, nesse momento aqui de troca, de bate-papo, fiquem à vontade de intervir, falar, é a gente, se tem uma vida minimamente digna, a gente vai fazer 3 refeições por dia. São 3 oportunidades por dia de termos um impacto negativo menor no planeta. Então, o meu convite é, a gente vai dar uma pincelada, a gente vai dar uma olhada sobre esse processo de o que eu como, de quem eu compro, como isso foi produzido, como isso foi cultivado, como isso chega até mim, vem de muito longe, que tipo de embalagem e como isso vai ser descartado. Só aí, se a gente quer ter mais hábitos sustentáveis sem complicação, a gente já tem aí um pacotão que pode fazer pequenas mudanças, melhores escolhas e ter um grande impacto, um impacto mais positivo no planeta. A gente teve chuvas fortíssimas no fim de semana passado, né, desde sexta-feira, e no sábado passado, às 4 horas da manhã, a Evelyn e a Luciene saíram lá da região do Brejal, que é o polo orgânico do estado do Rio de Janeiro, por volta das 4 horas da manhã, ali na região de Petrópolis, na Serra, debaixo de chuva, debaixo de neblina, correndo o risco até de um assalto. E antes das 6h30 da manhã, eles estavam com as suas barracas na feira orgânica, montadas, lindamente coloridas, com suas frutas, legumes e verduras. Então, se a gente quer ser mais sustentável, um grande convite que eu faço a vocês é valorizem o pequeno produtor, valorizem a agricultura familiar. A agricultura familiar é que dá renda a milhares de famílias no Brasil. A agricultura familiar, na verdade, é que nos alimenta e ela faz um cultivo bem mais sustentável do que o agronegócio, dos subsídios, da mecanização, que emprega pouca gente, grande uso de agrotóxicos, e a gente sabe o resultado que está por aí. Aí talvez algum de vocês vá me perguntar, mas comprar orgânico é caro. Não dá para a gente ficar comprando, não dá para comer orgânico. E aí, bom, só esse papo de orgânico já daria para, né, dominar aqui a conversa. Mas eu queria trazer 2 reflexões quanto a isso. O preço dos orgânicos já vem se tornando bem mais acessível. Muitas vezes a diferença é praticamente nenhuma. Você ali na feira compra 3 verduras por R$10, orgânicos. Então, a gente pode priorizar comprar alguns produtos. Eu não como só orgânico,
mas eu me empenho ao máximo de comprar do pequeno produtor, tentando comprar orgânico. E a gente tem que entender que não é o orgânico que é caro, é o alimento com subsídios, isenções fiscais, cheio de agrotóxico, que é barato, que na verdade não é um barato, porque é um barato que está saindo muito caro para o planeta, para a nossa saúde. Então, eu gosto muito de trazer esse exemplo da Luciane e da Evelyn, porque a gente dá um rosto a quem alimenta a gente. Nós somos seres humanos, somos seres sociáveis. Isso já cria ali uma conexão, sabe? É bem bacana você conhecer as pessoas. Elas foram conseguir voltar para casa só no final da tarde, porque a serra fechou. Então, quer dizer, elas vêm de lá para alimentar a gente. Então, valorizar a agricultura familiar é um passo bem importante. E a gente tem uma questão também de grande impacto no planeta, que é o desperdício de comida. No mundo, a gente desperdiça 1 bilhão de toneladas de comidas por ano. Gente, 1 bilhão já é coisa pra caramba. 1 bilhão de toneladas é muita coisa. E 60% desse desperdício é no âmbito doméstico. Então, a gente pode, de uma maneira simples, se planejar melhor. Fazer um melhor planejamento para evitar de jogar comida fora. Ah, poxa, mas eu joguei só um tomate, foi só um pé de alface. Esse tomate, esse pé de alface, ele foi plantado, ele foi irrigado, teve a mão de obra ali, ele foi colhido, ele foi embalado e ele foi distribuído. Então, tem um impacto no planeta. Usa recursos do planeta. Então, o planejamento familiar é algo que a gente pode fazer, porque o brasileiro tem aquela cultura da fartura. Não, vai ter uma festa, um jantar, tem que sobrar, tem que sobrar. É o sinal de que, né, da abundância. Mas essa conta não está fechando muito. E o brasileiro ele desperdiça muita comida. No mundo, no mundo. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Além disso, sim. Mas a gente tem que ter esse entendimento também, porque normalmente a gente vai começar pequeno, a gente vai começar ali no nosso nível individual, ali da nossa família, e a gente tem várias camadas de atuação que a gente pode ir para o coletivo. Mas esse é um olhar que é importante, essa percepção, né, de que muita gente passa fome, de que o alimento, né, antigamente falava o alimento é sagrado, né, não se joga comida fora. E hoje em dia a gente realmente tem uma quantidade de comida que é jogada fora que é absurda, com tanta gente passando fome. Então, você fazer um planejamento melhor, olhar o que está ficando mais velho na geladeira, eu considero relativamente simples, né? Ali fazer uma listinha de compras, não sair comprando ali na hora, olhar a validade do que está na despensa, tem aí umas ações básicas que a gente não precisa fazer o tempo inteiro e que dá para a gente implementar. E quando a gente fala em sistema alimentar no mundo, e pensando no Brasil, a gente tem que entender que o grande vilão que a gente tem, né, em mente com relação às mudanças climáticas são os combustíveis fósseis. E é verdade, né? Carvão, gás, petróleo, isso realmente tem um grande impacto negativo. Mas a gente se esquece que o sistema alimentar com o qual a gente se alimenta, que a gente vive, que a gente compra, usa, ele tem um enorme impacto negativo também, enorme impacto. A gente está falando aí de um agronegócio com impacto em cerca de 30% das emissões de gases. Então, olhar para a alimentação é estar atento a gente reduzir realmente esse impacto no planeta. E aí, para falar em alimentação, a gente não tem como não falar na questão do consumo de carne. Não estou falando que vamos sair daqui hoje todos veganos, felizes da vida, mas eu queria trazer alguns dados que fazem a gente refletir e que eu acho que a gente pode encontrar muitas motivações para a gente começar a repensar gradativamente e escolhendo ou não fazer algumas alterações na nossa alimentação. Tem um estudo da pesquisa municipal do IBGE, pecuária municipal do IBGE, referente ao ano de 2023, que foi lançado em 24, referente ao ano de 2023, que diz que no Brasil, em 2023, havia 238 milhões de cabeças de gado. Eu estou falando só de gado.
238 milhões de cabeças de gado. Nesse ano, a população do Brasil era de 211 milhões de pessoas. Então, a gente vive num país que tem mais gado do que gente. Já acho um pouco estranho. E, pegando dados da doutora Larissa Bombardi, da USP, em São Paulo, o plantio de soja no Brasil equivale a uma área de 1,1 Alemanha. 1,1, você pega uma Alemanha inteira, e mais um pouquinho, e é a área de soja que é plantada no Brasil. Para alimentar a população, não. É para alimentar o gado ou para exportação. Então, eu acho esses dois dados um pouco impressionantes. Às vezes a gente banaliza as informações, a gente escuta aquele dado, não faz contato, deixa aquilo passar, fica tudo muito banalizado. Né? O mal, o impacto negativo que a gente gera fica muito banalizado. Mas acho que a gente deve prestar atenção a esses números, porque são bem impressionantes. E quando a gente fala em consumo de carne, eu vou pegar aqui uma colinha, tem um documento muito interessante chamado Atlas da Carne. Ele é da Fundação Heinrich Böll, não sei se a pronúncia em alemão é assim, está disponível gratuito na internet. E o curioso desse Atlas da Carne, que não é um Atlas da Carne, que nos convida a deixarmos de comer carne. Esse documento, um documento robusto, informações, ele traz a reflexão sobre uma pecuária mais ética e com menos impacto negativo no planeta. E esse documento, ele trata de alguns temas, como, por exemplo, mercado global concentrado nas mãos de poucos, né? O Brasil, né? As multinacionais ligados à produção e venda de carne, o papel da soja brasileira na cadeia produtiva global, multinacionais brasileiras e seus subsídios, né? O pequeno produtor não tem subsídio, né? As multinacionais brasileiras têm. As condições dos matadouros, uso de mão de obra semi-qualificada, péssimas condições de trabalho, custos ocultos da produção de carne para o meio ambiente e para os consumidores. É esse ponto aqui que eu acho que é muito importante. O custo oculto da produção de carne para o meio ambiente e para os consumidores. Porque quando a gente começa a conversar sobre vegetarianismo, sobre veganismo, ser vegano é caro. Ser vegano é caro. E aí a gente precisa parar e refletir, porque a gente não paga o real valor da carne. Mesma coisa para os laticínios, para o queijo, etc. Então, a gente tem que entender, primeiro, esse entendimento, essa assimilação, sem sofrimento, sem chicotinho. Olha o impacto que o consumo de carne tem no planeta. Esse eu acho que é um dado bem importante. E aí, a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela reforça um pouco essa questão, que é o seguinte: segundo a visão da Sociedade Vegetariana Brasileira, se os governos retirassem os incentivos e subsídios concedidos à pecuária e tornassem obrigatória a internalização do custo energético, do esgotamento e degradação de recursos naturais e dos danos ambientais gerados pelo setor, o preço de cada quilo de carne, litro de leite ou dúzia de ovos seria inacessível para a maioria dos consumidores. Então, a gente tem que entender todas essas vantagens que as indústrias têm, o impacto que elas geram, e isso não está sendo computado, não está internalizado. Então, quando a gente fala que um outro tipo de alimentação é mais caro, vale a pena a gente parar e refletir. E aí, além desse impacto negativo, a gente vai ouvir um pouco o INCA. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, ele entende um pouco de câncer. E o INCA, ele preconiza o consumo de 500 gramas de carne por semana. Por semana. Eu acho que a média do brasileiro está bem acima dela. E tem vários estudos já comprovando que realmente uma alimentação com menor consumo de carne ou nenhum consumo de proteína de origem animal, você tem menor risco de doenças cardiovasculares, infarto, vários tipos de câncer, etc. Então, eu entendo que a gente tem aí algumas motivações para pensar em dar uma avaliada sobre a nossa maneira de se alimentar. E um convite especial que eu faço para vocês é experimentarem, aderirem à campanha Segunda Sem Carne. Vocês já ouviram falar, conhecem? A campanha Segunda Sem Carne?
Eu, particularmente, não gosto do nome dessa campanha, porque segunda sem, já está, né? O subconsciente já está subtraindo, está me tirando alguma coisa. Você já cria uma resistência, você já cria ali um obstáculo. Mas a gente tem o Sir Paul McCartney, né, como padrinho da campanha, eu não vou reclamar do título com ele, né? Então, é uma campanha que já existe há vários anos no mundo e o Brasil é um dos países mais efetivos nessa campanha da Segunda Sem Carne. Inclusive, em São Paulo, várias escolas e creches já aderiram. Então, você tem milhões de refeições sem ingredientes de origem animal. Então, é o convite que eu faço para experimentar novos sabores. Porque, para mim, gente, só tem 2 tipos de comida boa e ruim, independentemente dos ingredientes. Eu, particularmente, não sou masoquista, eu gosto de comer bem. Então, segunda-feira chegando, você está afim de comer um hambúrguer? Poxa, experimenta um hambúrguer de cogumelo, um hambúrguer de quinoa, um hambúrguer de grão de bico, um estrogonofe de grão de bico, uma moqueca de banana da terra. Vamos abrir a mente a novos sabores, a novas possibilidades, né? sem se forçar, estou experimentando novos sabores. E é bem bacana porque essa campanha Segunda Sem Carne, ela mostra que muitas pessoas se tornaram vegetarianas depois de começarem a aderir à campanha Segunda Sem Carne. Gente, meu pai tem 91 anos, foi criado a banha de porco. O meu pai adere à Segunda Sem Carne, com 91 anos. Vocês aqui não podem experimentar uma segunda-feirazinha? E ele está ali. Sem proteína animal. A ideia é você experimentar sabores diferentes. Sem nenhum bichinho, nada que tem papai e mamãe, trazer novos sabores, novas opções. E realmente a gente tem opções maravilhosas, né, de pratos bem saborosos. Então, eu reforço, não sou uma pessoa masoquista, eu gosto de comer bem. Então, gente, vendo esse processo que eu trouxe, né, do que a gente come, como isso foi cultivado, como isso foi produzido, de quem a gente compra, como isso vai chegar até a gente, é muito longe, vem de muito longe, né? Então, a gente pode priorizar comprar alimentos que são produzidos perto da nossa casa. Quando eu escuto muitas pessoas falarem sal do Himalaia é saudável. Gente, o Himalaia é longe pra caramba, né? O Himalaia é um pouquinho longe do Brasil. Precisa ser o sal do Himalaia? Vamos comprar o sal de Mossoró, minha gente, Rio Grande do Norte, vamos valorizar o produto nacional, né? Então, assim, é uma brincadeira, mas a gente pode repensar os produtos que a gente compra, como a gente compra, né? Porque a gente sempre fez assim, que a gente precisa continuar sempre a fazer assim. E essa questão da distância é importante, né? Porque tem toda uma questão de deslocamento, emissão de gases de efeito estufa, etc. Então, a gente, quando a gente fala nessa questão da distância, deixa eu só procurar aqui na minha colinha, gente. Essa questão da distância e a gente chega à embalagem. A embalagem dos alimentos, né, como a gente compra. Por exemplo, nas feirinhas orgânicas, você pode também pedir para entregar. Pô, Gênia, não tem tempo, não vou acordar sábado, né? Elas acordam 4 horas da manhã, não vou acordar sábado cedo para ir à feira. Ok, delivery, pede para entregar. Só que quando eu peço para entregar, eu falo, não coloca nada em saco plástico, porque eu não aceito. A minha cesta vem somente numa caixa de papel, porque depois eu vou higienizar tudo. Né? Então, a gente chega em hortifrutis e supermercados, está tudo embalado, está tudo cortadinho, está tudo em embalagem de plástico. Se você não tem uma questão de saúde, uma questão motora ou algum tipo de problema que, para você ter alimentos já cortados é importante, a gente acaba tornando a comodidade a nossa inimiga também. Né? Porque, às vezes, eu vou em hortifrutis, tem ali o coco verde, embalado em 1 metro de plástico filme. O coco verde, ele está ali fechadinho, aquela embalagem linda, super protetora. Eu já vi caixa de banana enrolada em plástico filme. Aí eu pergunto, poxa, mas se eles estão embalando, é porque tem demanda. Os caras não vão querer ficar gastando metros e metros de plástico filme se não tem demanda. Então, tem gente que compra assim. Então, vale a pena a gente pensar, né? Quem consome ovo e compra ovo na caixa de isopor, você pode perguntar para qualquer catador de material reciclável que essa caixa de isopor vai para o aterro sanitário, porque não vai ser reciclada.
aquela embalagenzinha, aquela caixinha da uva, né? Aquele plástico, né? Isso eu aprendi com a catadora Marisa, da Copama. Plástico que faz muito barulho, plástico barulhento, não vai ser reciclado. Ou porque não tem interesse comercial, ou porque é plástico misturado, né? Não tem quem não interessa comprar. Então, a gente pode fazer melhores escolhas, pequenas escolhas, a partir dessas informações, a partir desse entendimento. E quando a gente fala no plástico, a gente muitas vezes não conecta que plástico vem de petróleo e gás. O plástico vem de petróleo e gás. Então, quando a gente fala os grandes vilões, os combustíveis fósseis, mas o plástico vem de petróleo e gás. E a gente vive um tsunami de plástico. Né? Essa comodidade, essa praticidade do plástico está nos matando, porque o microplástico, né, já tem vários estudos aí comprovando a presença de microplástico em placenta, em cérebro, pulmão, coração, rins, tudo, gente, tá geral. Então, é um problema, sem falar, né, na questão dos oceanos, né, a fauna marinha é extremamente afetada por a questão do plástico. Então, o plástico é algo que vale uma reflexão profunda, porque o Brasil quase ganhou uma medalha de bronze na produção de plástico. O Brasil é o quarto maior produtor de plástico, por pouco. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de plástico por ano. 11 milhões de toneladas de plástico. Só que no mundo são fabricados 400 milhões de toneladas de plástico. E quanto desse plástico é reciclado? Nem 10%. Nem 10% desse plástico. Opções. Uhum. Sim, tem uma questão cultural. Sim, claro. A questão do plástico é um problema porque o plástico ele se tornou muito barato. As indústrias petroquímicas estão zilionárias, mas o plástico ele se tornou muito barato. E essa questão da praticidade, né? Por favor, Rodrigo. O supermercado for entregar a sacola de plástico, ela tem que ser cobrada. E temos, inclusive, hoje as leis de municípios dizendo não pode ser cobrada. E a Procuradoria brigando contra isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a gente devia fazer, e que eu que estou falando às vezes esqueço, tá? É ir ao supermercado com a... Bolsa reutilizável. Cada ida no supermercado, você está deixando de usar uns 5 saquinhos. Vamos deixar a embalagem para um outro... Se a gente for olhar na Europa, eles mudaram a embalagem, eles estão redesenhando a embalagem. Embalagem de iogurte, não tem mais o invólucro de fora. Só. Mas se a gente aqui no Rio de Janeiro fizesse só isso, que é levar sacola de papel reciclado para o supermercado e não pegasse o saquinho, já diminuía brutalmente. Aí é aquelas dificuldades. A lei foi considerada constitucional, mas não colou. Você vai aqui no supermercado... O cara entrega, na grande maioria, entrega a sacolinha de plástico e não cobra nada. Na Europa, o cara não te entrega uma sacola de papel reciclado sem te cobrar pelo menos 10 centavos. Eu até comento aqui no livro, para mim, claro, a gente vive num país extremamente desigual, então isso que eu coloquei pode ser bem cruel, mas para mim uma sacola plástica tinha que custar R$10. Porque muitas vezes a gente o tempo está curto, né? A gente tem 4 crises aí, o tempo está curto. Então, educação ambiental é muito falha no Brasil, apesar de ser uma lei federal. Então, para acelerar, a gente precisaria acelerar, né? Várias escolhas, várias questões ligadas a produto, etc. Para mim, a sacola tinha que custar R$10, mas não custa. Então, eu entendo também, gente, que o estado do planeta ele requer um pouco de maturidade. Né? O que é maturidade? Né? Tem que ter um lado bom envelhecer, né? A gente deve ficar mais sábio. Então, entender o que está acontecendo, qual é o estado do planeta. Né? E o Rodrigo falou, gente, a coisa mais simples do mundo é você andar com uma bolsa reutilizável na sua sacola, na sua mochila, você deixa no carro.
o tempo que eu estou ali na filazinha do mercado, né? Fora a questão das frutas e verduras, né? Porque tem aquele rolinho, as pessoas puxam aquele como se houvesse a mãe, está conversando com o outro. Vem 20 sacos. Gente, menino, dá um desespero aquele negócio. Eu, por exemplo, eu só compro, priorizo a feira orgânica, mas eu só compro em lugar em que eu não tenho que pegar saco. Eu não pego, não, eu não compro. É uma opção minha. Então, a gente também tem que entender, tomar cuidado com as resistências. A gente sempre fez assim, acha que tudo vai dar muito trabalho, que é tudo complicado. A gente tem que fazer melhores escolhas. Então, eu não compro em lugar que eu tenha que botar num saco plástico. Essa é uma opção. E a questão dessas sacolinhas duplas, né? Que a pessoa sai ali com 50 sacolas duplas. Gente, uma bolsa reutilizável, qual é a complicação? Né? Nessa nossa conversa sobre como ser mais sustentável sem complicação. Andar com uma sacola, uma bolsa reutilizável na sua mochila, na sua bolsa no carro, não tem nada de complicado. Poxa, outro dia eu estava me dando conta, eu saí, fui em 5 locais, 5 lugares. Fui a uma farmácia, fui no hortifruti, 5 lugares. E nesses 5 lugares você vê a pessoa sair do hortifruti, né? 4 laranjas, uma sacola plástica. A farmácia, gente, a farmácia, uma caixa de remédio desse tamanho. A farmácia, comigo acontece uma coisa tão louca para você ver esse aspecto que eu trouxe do piloto automático. Eu chego no caixa da farmácia assim, boa tarde, não quero sacola plástica, obrigada. Mas, gente, não é uma vez só. Todas as vezes que eu vou à farmácia, a atendente me oferece o saco 4 vezes. Ai, desculpe, é automático. A senhora não vai querer me... Mas é impressionante, é impressionante. Você vai comprar milho na praia para criança, principalmente, e aí começa, mas você não quer a bandejinha de isopor? Não, o milho já está ali, tem, né? A palha, aquela palha maravilhosa. A palha de milho. Não, mas é mais prático. E a praticidade. Isopor, a praticidade. Então, a gente pensa muito no imediato, né? E não as consequências disso. Exatamente. E você estava falando do microplástico, né? Agora existem estudos que mostram microplástico encontrado no leite materno, no pulmão, e que o microplástico é absorvido, né? Seja pelo ar que a gente respira, seja mulher, principalmente cosmético, maquiagem, a gente está passando plástico no corpo o tempo inteiro. E o organismo está absorvendo isso. Problemas endócrinos. Exatamente. E aí tem que chegar num ponto extremo, né, de saúde para você repensar hábitos, mas também vai muito da falta de informação. Então, você não imagina que você está passando maquiagem ou algum cosmético e que teu corpo está absorvendo microplástico. Né? Eu não lembro agora os dados específicos, mas tem uma universidade na Inglaterra que estava fazendo essa pesquisa do microplástico e que disse que é isso. Né? Hoje em dia, todos nós, seres humanos, temos microplástico dentro do organismo já. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Mas quando chega no ponto que o leite materno está com microplástico, alguma coisa está muito errada. Né? Enfim, exatamente. Só observações, mas exemplos você está falando. Não, mas é ótimo. Vocês trouxeram 2 exemplos que eu acho perfeitos. Eu até fiz um post recentemente falando sobre essa questão do milho. Né? Porque o cara vai lá, ele, como é que fala? Debulha o milho ali, não é debulhar, né? Ali com a faca, né? Gente, você tem 2 mãozinhas e 2, né? Enfim, se você não tem uma questão motor, alguma questão difícil, ele precisa fazer para você, tem que botar num potinho de plástico de uso único, com uma colherzinha de plástico de uso único, porque esse imediatismo, essa questão da gente estar no piloto automático, que faz com que a gente não perceba que esse plástico de uso único que você utilizou por 5 minutos, ele vai durar mais de 100 anos. 100 anos. Né? Então, 5 minutos para 100 anos é uma conta que não fecha. Então, você tocou no ponto, que era o próximo ponto que eu ia mencionar, a questão do plástico de uso único. Isso é muito sério e eu acho que é muito simples. Você gosta muito de pedir delivery, né? Você não precisa colecionar haxixe toda semana. Sabe? Então, a gente perceber essa questão dos hábitos, o próprio delivery. Eu não sou de pedir muito, mas quando eu peço, eu sou muito clara. Não, o potinho, o molhinho embrulhado, não tem nada, não quero nada de plástico, eu quero em sacola de papel. A entrega tem um site, né, Veguin, que eu costumo comprar tofu. Tofu é o queijo, né, o queijo de soja. Ele é meio molinho. As primeiras vezes que eu recebi, ele estava enrolado em plástico bolha. Oi?
Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você manda o tofu enrolado em plástico bolha? Não, porque as pessoas pedem, porque pode amassar. Não, o meu pode vir estraçalhado, pode vir todo amassado. Não me manda mais esse tofu em plástico bolha. Então, gente, é uma maluquice, sabe? Então, são várias maluquices ao longo do dia que a gente pode repensar e fazer diferente. Essa questão do plástico de uso único é muito séria. Né? Então, quem trabalha, quem come fora, ou até traz alguns dias comida de casa, gente, é o kit, é o básico do básico do básico que a gente fala, né? É a garrafa de água, talheres, né? No caso, é um copo no trabalho, uma xícara. Ah, mas lá na minha empresa eles não dão xícara. Ué, pô, tá, não dão. Você compra uma, você traz de casa, sabe? Né? Parece criança mimada. Não, gente, não dá mais pra gente, né? Agir como criança mimada. O tempo está curto e a gente tem muito dever de casa. E eu acho que é isso. São deveres de casa que são simples de serem implementados. Agora, um aspecto que eu acho importante é isso. Quando a gente vai mudar alguma maneira de agir, algum comportamento, alguma escolha, primeiro que a gente tem várias sabotagens, nós somos nossos melhores sabotadores, né? Todo mundo sabe, vou começar a academia ou a dieta na segunda-feira. Nossa, mas vem 30 motivos para você não começar na segunda-feira, né? Nem a dieta, nem a academia. Então, a gente é muito sabotador. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E outra coisa, você tem que ter qual é a motivação? Qual é a motivação para qualquer mudança, né? O médico vira, olha, se você não parar de fumar, se você não diminuir a bebida, você não vai ver seu filho crescer, você não... né? Talvez você encontre aí uma motivação para diminuir. Então, a gente tem que ter uma motivação. Para a gente fazer algo diferente da maneira que a gente vinha fazendo até agora no automático, eu preciso de uma motivação. Qual é a motivação? Ah, poxa, eu vou ver qual é essa da segunda sem carne. Qual é a motivação, né? Esses dados ambientais, a questão de não estar internalizado aí todos os custos, os malefícios à saúde. Pô, vou experimentar. Né? Então, assim, você tem que ter uma motivação. Qual é o benefício que eu vou ter em fazer isso? Você tem que ter uma estratégia. Né? Qual a estratégia? Quero começar a andar sempre com a bolsa reutilizável, mas eu esqueço. Preciso de uma estratégia. Gente, eu não comecei a andar sempre com a bolsa reutilizável. Eu botava bilhetes na maçaneta da porta, na minha bolsa, na geladeira. Tem que criar uma estratégia. Você tem que se ajudar a transformar aquilo num novo hábito. E o resultado, né? A motivação, o benefício, a estratégia, o resultado. E vendo o resultado, né, você, poxa, fica feliz de estar fazendo uma coisa que é na direção em que o mundo precisa, e isso retroalimenta, e essa constância, quanto maior a regularidade, isso se torna um hábito. Como é que a gente cria um hábito? Né? Fazendo aquilo muitas vezes. Então, a gente viu aí o exemplo da bolsa reutilizável, recusar sacola plástica na rua. Eu acho que não é algo complicado, acho que é bem simples. Não é? Priorizar o pequeno produtor sempre que possível, estar atento aos plásticos de uso único que vão ficar centenas de anos. Então, tem muita coisa bem simples, bem fácil de colocar na prática, assim, no dia a dia. Eu vejo muito assim. E só trazer aqui mais uns aspectos referentes ao plástico. Né? Por exemplo, quem masca chiclete está mascando petróleo, né? Chiclete é plástico, né? É petróleo. A gente, quando criança, né, eu adorava, mas... Né? Então, plástico eu tenho que ligar a petróleo. Roupa de poliéster é petróleo, gás natural, né? Chicleteiros, cuidado. Né? E assim como tem o Atlas da Carne, também foi lançado o Atlas do Plástico, que é um documento assim robusto, bem bacana, e que na época a presidente da Fundação Ernst-Boll, ela falou o seguinte: na vida moderna, tocamos mais em plástico do que em nossos entes queridos. Gente, a primeira vez que eu ouvi isso, na vida moderna tocamos mais em plástico do que em nossos entes queridos. E esse documento, o Atlas do Plástico, ele fala o seguinte: o plástico consegue poluir em todos os estágios de seu ciclo de vida, desde quando o petróleo e o gás são extraídos para produzi-lo, até quando é descartado indevidamente, depositado em aterros, reciclado de maneira equívoca ou queimado. Ele polui em todas as fases. Então, o plástico de uso único, né? A questão aqui no Rio do canudinho, o canudinho de plástico foi proibido. Tá cheio de lugar. A gente pode aceitar ou não, concorda? A gente tem
a possibilidade de escolher aceitar ou não. Então, sabe, ali no nosso dia a dia, né, no começo, para quem não estava aqui, eu pedi para a gente revisitar todo o nosso dia de hoje para entender um pouco como é que a gente vive, qual o impacto que a gente gera. É um pouco isso, né? Recusar o saco plástico, andar com a bolsa reutilizável, recusar o canudinho, fazendo melhores escolhas alimentares, e aí a gente vai, né, gradativamente fazendo essas melhorias. E, para encerrar, eu queria trazer um tema que a gente estava até conversando aqui no corredor, que é a coleta seletiva. A coleta seletiva, né, gente? Porque um aspecto que complica, eu acho, aqui no Brasil, porque a gente vive num país extremamente desigual. Então, eu escuto muito, e eu estive em cooperativas recentemente, porque as pessoas acham assim, eu estou fazendo um super favor para o catador. Eu deixo ali na rua, no dia do lixo comum, eu boto ali, porque o catador vai passar lá, ele vai pegar os plásticos, né? Então, primeiro, coleta seletiva tem dia certo para passar. Segundo, o catador, na verdade, a gente não está fazendo favor nenhum a ele, né? Tirando essa questão da gente morar num país desigual. Ele é que está dando a destinação correta a resíduos que nós geramos. Alguém obrigou a gente a gerar algum resíduo? Não. Gene, mas eu tenho que me alimentar. Tem, mas alguém obrigou, não. Então, se a gente gerou resíduos, a gente tem que se responsabilizar pelos resíduos que a gente gerou. E grande parte dos bairros tem a possibilidade da coleta seletiva, né? Então, eu acho que coleta seletiva também não é algo complicado de fazer. Em vez de você botar tudo na lixeira comum, você vai ter uma outra lixeira que você vai botar papel, papelão, plástico, vidro e alumínio. Eu não acho complicado. Em vez de colocar aqui, você vai colocar aqui. Eu não acho complicado. Então, a gente... Claro, diga, Flávia. Você coloca o vidro, o papelão, o plástico, você separa tudo. Se você não colocar, o Estado vai lá ver, te dá uma multa, põe uma cartinha e tal, e você... vários países são assim. Mas o que mais me assusta, eu acho que isso cabe para a sacola de plástico, cabe para a questão do canudinho de plástico. É uma experiência que eu passei, eu moro em Laranjeiras há quase 20 anos, e há 17 ou 18 anos que eu faço a coleta seletiva. Esse ano tive uma experiência bizarra. Eu cheguei 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, um caminhão de lixo passando, em frente ao meu prédio, entrando de carro. O lixeiro pegou o lixo todo separado da coleta seletiva e juntou com lixo molhado e jogou dentro do caminhão. Eu olhei aquilo assim, eu falei assim, não, pera, o que está acontecendo? Mas era dia de coleta seletiva, não? Era. E ele passou, outro caminhão, que não é o caminhão da coleta, misturou o lixo. Aí eu fui perguntar para o síndico, eu falei assim, peraí, eu sou jornalista, eu trabalho na área de sustentabilidade, eu estou vendo isso aqui acontecer, eu estou aqui fazendo esse esforço todos esses anos, eles misturam tudo. Flávia, que a gente não tem o controle, que a gente pede para os 2 porteiros para eles colocarem tal hora, porque o caminhão passa de tarde, só que nesse dia o caminhão passou de manhã, e aí eles fazem isso mesmo, eles misturam. Então, é só para dizer o seguinte, a coisa é tão complexa, e eu vou fazer minha meia-culpa também. Eu hoje passei por uma situação bizarra, porque essa coisa da sacola do mercado, no mercado eles cobram, no supermercado, eles cobram pela sacola, na loja americana não. Eu estava na rua, não sabia que eu ia entrar para fazer uma compra, fiz, pedi uma sacola, porque eu estava sem ecobag, sem nada, a sacola rasgou, eu prendi os chocolates no meu peito e entrei numa loja da Natura, e eu fui comprar um sabonete da Natura, ali na Rua das Laranjeiras, e a loja da Natura me deu a sacola de papel. Aí eu cheguei e falei, pode me dar mais uma sacola de papel maior, que eu vou colocar tudo aqui junto, que caiu, rasgou essa bolsa. Resumo, num bairro da Zona Sul, uma realidade de pessoas privilegiadas. Numa loja cobra, na outra loja não cobra e dá o plástico, na outra dá o de papel. E a questão da coleta, que você faz direitinho e depois
o Estado muda, bagunça tudo. Imagina, eu também já tive acesso a conversar com os catadores que fazem o serviço ambiental para a gente, e eles falam, não é todo plástico que tem valor. Tem vários tipos de plástico, né? Depois que a gente vai aprendendo, e aí a gente vê que o plástico que tem... A maioria não vai ser reciclado. O plástico que tem valor é pouquíssimo, né? E eu separo tudo, até o do comprimido. O negócio do comprimido, eu já ponho lá, tenho até um toque assim que eu separo. Mas o que adianta a gente fazer todo esse esforço se tem que ter toda uma fiscalização, tem que ter tem uma legislação que briga o município com o Estado, com não sei o quê. Então, assim, por mais que o consumidor se empenhe, a gente faz a nossa parte, mas o buraco é muito mais embaixo. E fora a indústria que, por exemplo, uma Lojas Americanas, eu trabalhei 3 anos para eles, né, e vi lá dentro como funciona, lucro, 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 eles nunca deveriam ofertar a sacola sem cobrar, e eles não cobram, né? Então, assim, é toda uma questão de uma governança que não existe. Esse é o ponto mais crítico, porque se a gente tenta mudar o hábito do lado de cá, mas a outra parte é uma força, a indústria, a gente não consegue mudar, né? Aí você tocou num ponto que a gente não vai poder abordar aqui, que é isso, a gente pode atuar em vários níveis, a gente tem várias camadas de atuação, né? A gente está falando aqui, eu quis me restringir à questão alimentar, mas a gente, enquanto cidadãos, né, a gente pode cobrar, a gente pode exigir, a gente pode assinar petições, a gente pode votar por partidos que foquem na questão da sustentabilidade. A gente pode se juntar a ONGs, a gente pode apoiar, a gente tem uma série de possibilidades, né, para agir. Então é importante isso também, porque eu penso assim, gente, quando a gente, eu pelo menos, enquanto jornalista, vejo esse monte de notícia terrível com relação às mudanças climáticas, né, aqueles oceanos lotados de plástico, tartaruga, tubarão, baleia, todo mundo morrendo lá cheio de plástico e tal. Quando eu vejo aquilo, né, a questão da carne, a crueldade animal, que eu nem abordei aqui essa questão, quando eu vejo essas notícias, eu não sou tão afetada negativamente porque eu estou em movimento. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu ouvi em algum lugar, a gente lê pesquisa tanta coisa que eu não me lembro qual é a fonte, que eu li que o antídoto para o desespero é agir. O antídoto para o desespero é agir. Então, eu entendo que essa questão é frustrante, mas a gente tem que buscar agir em todas as esferas. Eu tenho uma conhecida que ela não conseguiu colocar a coleta seletiva no prédio dela. Isso é muito frustrante para ela. Então, assim, nesse caso, ela pode até optar em separar o lixo dela e levar numa cooperativa. Se isso já está tão arraigado em você, faz tanto significado, né? Eu quis ir nas cooperativas perto de onde eu moro para ter certeza que a coleta seletiva que eu faço, a Conlub realmente leva o caminhão lá. E eu vi que leva. Então, assim, eu quis gastar esse meu tempo para isso, porque para mim é algo importante. Então, eu queria trazer esse aspecto do que é importante para a gente, né? O que faz, como a gente dá significado à nossa vida. Porque muita gente fala assim, a coleta seletiva é uma besteira, não vou fazer. Para mim não é. Para mim é prioridade, para mim é fundamental. E eu escolho viver a partir dos meus valores, a partir dos meus princípios, a partir daquilo em que eu acredito, que eu acho é o certo e que me move, né? Que é uma energia que faz com que a gente se mova nessa direção. Então, eu acho que é um pouco isso. O que para mim é o correto, o que para mim faz sentido. Ninguém faz nada, não adianta, não funciona. Sempre falam, né? Sempre tocam nesse ponto, né? E eu me lembro, não sei se acontecia com vocês quando eram crianças e adolescentes, que ia ter um programa da escola que ia todo mundo. Pô, mas a sua mãe, por algum motivo, não deixava você ir. Pô, você ficava enchendo o saco da sua mãe, mas mamãe, eu quero ir. Aí você virava e falava assim, mas mamãe, vai todo mundo. E o que a mãe virava para a gente e falava? Você não é todo mundo. Então, eu acho que a gente que está aqui nessa sala, a gente não é todo mundo. A gente que está aqui nessa sala, esses temas são importantes para a gente. E quando todo mundo não faz nada e eu decido também não fazer nada, aí eu pego a chave da minha vida e faço assim, aqui, todo mundo, vocês vão decidir o que é prioridade para mim, o que é importante para mim, o que está ligado aos meus princípios, aos meus valores. Então, eu deixo a minha chavezinha aqui guardada comigo e eu me empenho ao máximo de agir, né, para inspirar. Eu acredito muito na mensagem desse livro, porque é um livro que mostra que é simples, que não é complicado. Então, basta a gente dar aquele primeiro passo, a gente se empenhar.
a gente querer, e quando as pessoas, às vezes, conversando, amigo, pô, mas fazer isso é muito complicado. Aí, agora que eu assisti a belíssima exposição Clima Extremo, eu posso falar, para mim, complicado é viver num mundo de clima extremo. Isso é complicado, né? Passar pelas ondas de calor que a gente passou nesse verão, né? Meu pai de 91 anos, gente, a questão do estresse térmico, a desidratação, o geriatra do meu pai falando, eu estou com vários pacientes no CTI que desidrataram, pegaram infecção urinária, que virou uma sepse, estão no CTI, por causa do calor. Então, para mim, complicado é viver num mundo de clima extremo. Agora, fazer essas coisinhas aqui que a gente conversou, eu acho que não é complicado. Agradecer demais a Jane, acho que são reflexões que a gente fica, cada tema que você fala, assim, acho que desperta interesse em todos nós, porque de respeito ao nosso dia a dia, né? Cada um tem sua experiência. Eu também fiquei pensando várias coisas aqui, e como a nossa cultura é toda voltada para esse... A gente é todo errado, né? A gente tem uma cultura equivocada. Essa do saquinho, acho que eles nos entregam esses saquinhos, mas assim, para não parecer que a pessoa furtou, sabe? Acho que assim, que o caixa, quando você passa no caixa, é quase que um atestado que você pagou. Olha, eu paguei, hein? Eu estou com um saquinho. Você sair com o negócio na mão, na nossa cultura hoje, né? Se eu estou na farmácia, compro uns 3, 4 remédios, saio com o negócio na mão, equilibrando, o pessoal, opa, não passou pelo devido processo aqui de pagamento, de quitação da despesa, pagamento. Mas é um pouco isso, né? E fico pensando assim também, você sai com a notinha, mas é uma mudança de cultura. Acho que a gente tem que ser, é automático, ele já te dá, quase que um passaporte, o senhor pode sair, toma a sua sacolinha. Como te dá a notinha, ele dá a sacolinha, né? Te liberando. Então, eu acho assim que o foco do teu trabalho é muito bom porque e de respeito às pessoas, né? O que a gente pode fazer na nossa vida, né? E eu só extrapolando um pouquinho aqui para a nossa reflexão, o que a gente pode fazer num plano mais amplo, no plano da sociedade, no plano do poder público, né? O que o poder público pode fazer para também agir, né? Ela falou na questão de multas, talvez, para coleta indevida, fiscalização, campanhas, a gente estava conversando com outro colega aqui, antes lá no Sejur, os nudges, né? Os empurrões, o que a gente pode fazer em termos de que o poder público pode dispor e orientar a sociedade para que tenham atitudes, né, sustentáveis, atitudes conscientes, né, como mudar essa cultura. Eu acho que isso também é importante, porque aí a gente cria, né, um sistema bilateral, tanto do ponto de vista individual, né, da pessoa, da sua consciência, como também do ponto de vista do poder público, do ponto de vista, ou da sociedade, do ponto de vista mais amplo, né? Quando a gente se depara com as questões de consumidor, há um interesse do mercado, muitas vezes, em infantilizar, né, o consumidor, para que ele consuma mais, para que ele vá além. Isso gera inúmeras implicações, como o hiperconsumo, o superendividamento, essa sociedade que a gente vive, né, pautada nesses valores de compras e de desperdício, de poluição, em última análise, né? E a gente precisa ficar atento também para o descarte. Então, assim, a minha reflexão vai mais nisso. Talvez, eu não sei se você chegou a tua obra, acho que é mais a gente com a gente, né? Mas o que a sociedade, as entidades públicas podem fazer também para atuar nessa mudança de conscientização, né? Nessa mudança de cultura da sociedade para todos esses temas que nos afligem diariamente, que a gente é vítima mesmo, senão a gente vai ter que mudar para Marte daqui a pouco, como você falou. Deixa com os cientistas, porque Marte acho que não é uma boa pedida não, gente. Não tem oxigênio, tem radiação, não tem oxigênio, já começa, não tem oxigênio. Acho que já é um impeditivo, né? Fora as outras cocitas também complicadas. Será que são gente boa? Eu acho que a gente pode, né, aprender. E é muito interessante tocar essa questão de Marte, que tem vários relatos, vários livros que falam como os astronautas, após verem o planeta Terra lá de cima, como eles têm tem assim uma epifania, tem assim, né,
um efeito, isso gera neles um efeito. Tem vários que voltaram, tem inclusive um astronauta francês que investe em energia limpa e tal. Eles voltam muito transformados pelo que eles veem lá de cima, né? Então, realmente, eu acho que nós somos muito afortunados de termos esse planeta, esse presente mesmo, que a gente pode cuidar e pode viver em harmonia com ele, né? Muito obrigada, eu que agradeço, gente.